Capítulo 13. Limitação fatal número 9. Vulcão, agressivo, raivoso. Mike Tyson provavelmente já foi submetido a mais testes psicológicos do que qualquer pessoa em outro atleta de nível mundial da história. É que me deixa curioso. O que seus estudiosos esperavam descobrir. A fonte de sua agressividade. O porquê dele ter tido a um entrevistador que seu impulso básico era o desejo de afundar o nariz do adversário até a nuca. A razão de Tyson ter declarado "eu sou um animal" no ringue após ter mordido a orelha de Evander Holyfield, arrancando um pedaço dela. No caso de uma pugilista, a agressividade por si só não é uma limitação, é a combinação de deficiências que Mike possui, sobretudo sua total falta de autocontrole, que o torna um perigo para a sociedade e para si próprio. As limitações de Tyson se originaram na infância e foram reforçadas durante sua criação. De fato, um exame mais detalhado da infância do boxeador nos permite compreender melhor seu comportamento selvagem, muitas vezes inusitado. Aos 9 anos, ele já era incorrigível. Os pais tiveram pouca influência em sua vida e ele se virava fazendo furtos. O pai desapareceu quando Mike tinha 2 anos e a mãe morreu aos 7 anos depois. Com isso, o modelo masculino que os influenciaram foram uma sucessão de traficantes, ladrões e golpistas. Assinando por companhia, o jovem Mike entrou para uma gangue de rua, cujos integrantes mais velhos passaram a chamá-lo de Fadinha, por causa de sua voz aguda e estridente. Ele batalhou muito e ganhou do gueto a reputação de ter pavio curto. Após perder os dois incisivos superiores em uma luta, conquistou o respeito de um par de dentes de ouro. Quando Mike, ainda aluno da 4ª série, não estava se defendendo, estava agredindo mulheres indefesas. Seu golpe favorito consistia em oferecer ajuda às senhoras mais velhas para carregar as compras até o apartamento, uma vez que na escada dava um soco na cara delas e fugia com a carteira. Aos 12 anos, foi algemado e mandado à escola Tyron, um centro de detenção juvenil do estado de Nova York. A compelição do jovem lembrava rebocadores de barcos. 1,72 m, 95 kg. No entanto, na 5ª série foi reprovado em um teste aplicado aos estudantes, em seguida na 2ª série. Além disso, seu jeito fechado e a dificuldade com as palavras levaram os demais a pensar que ele tinha retardado mental. Afastando a única casa que conhecia, o preso em um ambiente austeroso para delinquentes juvenis. Mike se defendia com as únicas armas que as quais podia contar, os próprios punhos. Bob Street, um dos assistentes sociais da escola de Tyron, coordenava o programa de boxe do colégio, ex-campeão de boxe amador. Ele sabia reconhecer lutadores com potencial, e o garoto do bairro do Bruceville, no Brooks, não demonstrava medo ao entrar no ringue, nem durante as brigas de recreio. Stewart também reconheceu que as chances de Tyson se tornar um membro produtivo da sociedade seriam remotas, e julgar por seu histórico, suas agressividades e sua falta de educação. Stewart telefonou para Cus Amato, técnico lendário que treinava jovens pugilistas em uma academia nas montanhas de Casting, e contou a ele sobre o jovem que derrotara todos os oponentes no centro de detenção. Após assistir apenas uma sessão, Damaro viu que Mike Tyson, o futuro campeão mundial de peso pesado, ele tinha apenas 13 anos. As autoridades estaduais de Nova York não ofereceram muita resistência quando o respeitado treinador se ofereceu para tirar Tyson de sua jurisdição. Mike foi morar em um quarto na casa de D'Amato e pela primeira vez na vida passou a ter alguém disposto a dar um senso de direção na sua vida. "Eu sou um criador", Amato declarou em uma entrevista. "Eu descubro alguém com potencial, produzo uma faísca e a assopro. Quando a faísca começa a acender, eu alimento até produzir chamas. Quando há chamas, eu as alimento até conseguir fogo intenso. Quando há fogo intenso, eu jogo nele toras bem grandes. Aí sim, temos uma bela fogueira." Talvez uma metáfora mais apropriada seja o do vulcão.
Mike Tyson ascendeu às ligas do boxe profissional, conquistando seu primeiro cinturão como campeão dos pesos pesados aos 20 anos, após nocautear o jamaicano naturalizado canadense Trevor Berbick. Mas nas pesquisas mostram que, do ponto de vista emocional, o início da carreira de Mike ainda era uma criança. Há relatos de que ele chorava antes das grandes combates e que demorava mais tempo lutando contra o próprio nervosismo do que contra os adversários. Embora quase todos tenham acabado nocauteados no ringue antes do fim do primeiro round, Mike tomou de assalto o mundo do boxe, defendendo 100 títulos de campeão dos pesos pesados, 10 vezes até a derrota inexplicável para o também americano Buster Douglas em 91. Fúria fora do ringue. Após a derrota, a vida do boxeador rapidamente saiu do controle. Foi quando comecei a me interessar por ele e por sua história. Não sou muito fã de boxe, mas quando Tyson foi preso sob a acusação de estuprar Daisy Ray em Washington, Miss Negra, Estados Unidos, em 91, passei a acompanhá-lo de perto. Tendo trabalhado boa parte da minha vida com jovens problemáticos, não estranhei que um rapaz que nunca fora amado não tivesse ideia de como expressar suas emoções, exceto por meio da raiva e da força. Interessei-me pelas limitações pessoais que estavam afetando sua vida. É claro que certeza, dose, agressividade e imprescindível para ter sucesso em algumas esportes, sobretudo o boxe, mas alguém que briga durante a passagem da manhã da luta ou agride o adversário durante uma entrevista coletiva, obviamente está passando dos limites. Espera-se que as pessoas saibam se conter e seguir regras tradicionais e de conviver e decoro, assim como se espera que os pugilistas não comecem a trocar socos antes de um gongo soar. Há outro fator que não podemos esquecer, pois ele afeta a vida de muita gente que atinge certo nível de sucesso financeiro. Desde meados dos anos 80, Tyson ganhara a incrível soma de 112 milhões. Entretanto, segundo os registros legais, gastou 115 milhões. Basta ver quanto dinheiro desembolsou com carros, o principal alvo do seu comunismo, consumismo, seu principal alvo do seu consumismo. Ele gastou 4,4 milhões em automóveis e motocicletas em poucos anos. Tyson insistiu que havia sido um investimento necessário, visto que os carros de luxo o tornavam mais atraente aos olhos de belas mulheres. Hoje em dia, Mike precisa de dinheiro, de modo que provavelmente construirá fazendo a única coisa que sabe fazer bem, derrotar o oponente no ringue. É claro que nestes tempos de reality show e notícias sobre o casamento de celebridades esportivas, sabe-se lá como será a sua próxima luta. Não consigo deixar de achar essa história muito triste. Eis um jovem dotado de extraordinária capacidade atlética, cuja vida foi totalmente destruída. Nasceu em um ambiente destruturado e, com exceção de talvez 2 relacionamentos que teve na vida, sempre esteve só. Para sobreviver, Tyson precisa ser lutador no sentido literal e no figurado. É de esperar que ele seja raivoso. Alguém se espanta de constatar que uma criança que enfrentou esse tipo de vida tenha buscado refúgio na violência, infelizmente. Tyson não é o único. Já vi isso acontecer com outras pessoas magoadas e solitárias com essas mesmas limitações. Os vulcões são assim mesmo. Voláteis, explodem sem dar muito sinais de alerta. No verão passado estive na base do Monte Vesúvio, nas arredores de Roma. O Vesúvio entrou em erupção no ano de 79 depois de Cristo, destruindo Pompeia e matando todos os seus habitantes. Mas veja bem, ele tinha dado alguns avisos. A cidade foi atingida por abalo sísmico. Havia poucos dias em que 62 dias depois de Cristo, 17 anos antes, uma série de grandes terremotos atingiu toda a região, destruindo muitas construções. Então chegou o dia em que tudo veio abaixo. Em muitos casos, os indivíduos agem assim. No início, são tremores. Eles têm ataques de fúria por causa de algo e fervem por dentro, até que um dia uma grande explosão afeta várias pessoas, vítimas da fúria incontrolável. Kate tinha 40 anos quando se casou com Antônio, 7 anos mais jovem, além de alto, moreno e bonito. Após tanto tempo solteira, ela ficou entusiasmada com a ideia de enfrentar
as reviravoltas inesperadas da vida ao lado de seu amigo e parceiro. Depois de um namoro avassalador, Kate e Antônio se casaram e resolveram realizar juntos seus sonhos. Ela sabia que aquilo não seria um conto de fada. Antônio já fora casado e descrevera a união de 5 anos com a tumultuada sucessão de brigas e separações que levaram a sair de casa várias vezes antes do rompimento definitivo. Kate pensara bem no assunto e decidira que ela valia a aposta. Ele crescera em uma família marcada pelo abandono e pelo abuso físico e passaram anos tentando superar a falta de confiança nos homens. Jamais imaginaria que aos 43 anos se veria enfrentando os mesmos medos que tivera aos 10, mas foi exatamente isso que aconteceu. A diferença é que esse vulcão estava em erupção quando ela menos esperava. O pai dela, ao contrário de Antônio, dava muitos avisos, gritando e batendo portas durante seus ataques de fúrias. Às vezes dava tempo da menina se esconder até que o ataque repassasse. O vulcão Antônio, porém, era diferente. Após a primeira erupção, ainda no primeiro ano de casamento, Kate percebeu que a limitação dele era tão perigosa para que os que estavam à sua volta quanto para ele próprio, entrando em ebulição. Antônio e Kate viajavam frequentemente ao trabalho. Em certa ocasião, foram para a mesma cidade e compraram as passagens de volta no mesmo voo. As poltronas não ficaram juntas. Então, Antônio decidiu tentar trocar o assento de sua mulher com outro parceiro, para que ele se sentasse ao lado dela. A poltrona dele ficava num local confortável na primeira fileira e no corredor, mas o lugar de Kate era lá no fundo do avião, no meio da fileira. Kate sugeriu a Antônio que oferecesse a poltrona dele, de modo que a troca favorecesse quem fosse gentil de ceder o lugar. Antônio não gostou da ideia e insistiu em manter o lugar dele. Enquanto isso, o avião foi enchendo e o passageiro que tinha reservado a poltrona na frente chegou. Antônio lhe perguntou: Você não se importa de mudar de lugar com a minha mulher para viajarmos juntos, não é? O homem hesitou um momento, mas acabou respondendo: Acho que tudo bem. Pegou o bilhete de Kate, percorreu o corredor e então percebeu, tarde demais, que havia feito um mau negócio. Sim. Sem jeito, ele balançou a cabeça e foi para o fundo do avião. Constrangida, Kate insistiu para que o marido cedesse o lugar dele e se sentasse com ela no fundo. Antônio começou a falar alto, declarando que o homem estava satisfeito com a troca. Levantou-se e a caminhou até o meio do corredor, gritando para ele: Minha mulher acha que você não gostou da troca, mas você não se incomodou, não é? O homem respondeu: Bom, na verdade eu preferia me sentar no corredor, mas não tem problema, deixa para lá. Anunciou. Antônio voltou para Kate. Está vendo? Ele disse que não tem problema. Continuou gritando a todas as suas voltas. Estavam ficando irritados com o barulho e agitação. Kate se afundou na poltrona, torcendo para que não tivesse que sair do avião. Antônio parou com a gritaria e ficou em silêncio durante toda a viagem. E nem no carro, a caminho de casa, deu sequer uma palavra. Ao chegarem Ao chegarem, relembraram o incidente e, após uma hora de discussão, pediram desculpa um ao outro. Antônio abraçou a esposa, tentando redimir. Ela abraçou e disse mais nada, aliviada por terem encerrado o assunto. Embora os ataques de agressividade de Antônio sejam restritos a Kate e os assuntos domésticos, ele me contou que um dos últimos episódios foi durante um jantar oferecendo pela companhia em que ele trabalhava. Antônio não percebeu que o presidente da empresa estava logo atrás quando disse várias grosserias a Kate, por causa de um pequeno incidente. O presidente nada falou, mas a cada indiscrição a situação só piorara para Antônio. Se ele não mudar sua maneira de agir, é só questão de tempo até que alguma erupção enterre para sempre todos os nossos planos e sonhos. Mesmo que as diferenças físicas tornem tendências vulcânicas mais perigosas nos homens, essas limitações é igualmente devastadora nos relacionamentos quanto presente na mulher. Até as pequenas frustrações diárias, se entrarem em ebulição e não forem analisadas e resolvidas de forma saudável, pode se tornar grandes problemas e gerar uma atmosfera de tensão que não faz bem a ninguém. Lembre-se de que não se trata do gênero, mas da limitação pessoal. E repare que pouca gente escolhe viver em áreas próximas de vulcões. Você é um vulcão? Entre os sintomas a seguir, marque o que você identificar em si mesmo e some quantos pontos marcou. Quando eu estou sob pressão, minha frustração fica evidente.
Vigor e força são maneiras eficazes de lidar com as pessoas. Eu tenho muita determinação para vencer e nunca jogo para perder. Se me provocar demais, fico furioso. Tenho dificuldade em dizer desculpe. Definitivamente não gosto de ser obrigado a falar. Eu digo o que penso de forma aberta e direta. O que as pessoas acham disso é problema delas. Se alguém me provocar, é claro que eu vou reagir. Quando eu me encontro em uma situação de competição, eu levo muito a sério. Se você não consegue fazer a sua parte, é melhor sair do time. Há certas coisas que eu não aceito ouvir. Você tem tendência a ser um vulcão? Marque a seguir o valor total. Faça uma reta de 0 a 10, sendo 0 tendência menos provável e 10 tendência mais provável. Sou um vulcão, socorro. Qual é o problema de ser competitivo às vezes, ou até mesmo agressivo de vez em quando? Não há problema algum, desde que ser competitivo ou agressivo seja uma escolha consciente. Se você é descendente, descendente com alguém, e quando percebe está falando alto e o coração acelerado, provavelmente não está optando por ser um participante um pouco mais competitivo. Eu sou competitivo desde que me conheço por gente, mas então por que estou escrevendo essas recomendações? Tudo depende do objetivo. Se o meu era deixar de ser competitivo, com certeza eu não conseguiria alcançá-lo. Porém, meu objetivo era simplesmente buscar mais alternativas em que ambos os lados saíssem ganhando. Uma antiga parábola ilustra muito bem essa questão. Um índio Cherokee grisalho e sábio está sentado, refletindo sobre sua vida. Quando o seu neto vai se sentar ao lado dele, a criança está triste por ter perdido o jogo. E com um leve sorriso, o avô lhe diz: neste exato momento, há uma luta sendo travada dentro de nós. É uma briga entre dois lobos. Um deles representa a raiva, o ressentimento, a superioridade, o egoísmo e o desejo de vencer a qualquer custo. O outro representa a compaixão, a modéstia, o respeito, a generosidade e a empatia. A criança pensou um pouco e então perguntou: vovô, qual dos lobos vai ganhar? O avô pensou a respeito no fundo antes de responder: aquele que você alimentar. Vale lembrar, e isso serve para mim também, que querer ganhar é bom, mas precisamos manter os dois lobos alimentados. Caso contrário, você ganhará, mas não haverá mais ninguém com quem competir. Etapas de tração específica. Aqui estão algumas trações que você pode adotar hoje mesmo e ganhar tração. Após ler todos os capítulos referentes às limitações, se esta ficar caracterizada com o nome das suas limitações fatais, etapas como estas farão parte do seu plano de tração. Vou deixar de usar essas expressões que visam derrotar meu interlocutor em discussões. Sou que, porém, como eu já disse, não, o que você disse foi, em vez disso, responderei, de forma que ambos saiam ganhando, como entendo o seu argumento, mas como resolvemos a questão. Eu também não me lembro com muita clareza, então quero ter certeza de que entendi bem o ponto de vista de todos. Não permitirei que as discussões ganhem uma dimensão maior e fiquem tensas, entendendo que se eu assumo a postura defensiva, a culpa é minha, não do outro. Se a única maneira de fazer entender é subindo o tom de voz, é óbvio que não estou me comunicando direito. Quando discordar de alguém, vou fazer uma pausa de pelo menos alguns segundos antes de responder. Vou parar de tentar ter a última palavra em uma desavença. Dispondo-me a ser aquele que diz apenas acho que você tem razão. Ou, de fato, estava errado. Eu sinto muito. Para mim, ganhar significa que alguém deve perder. Mas essa não é a melhor forma de encerrar uma discussão. Ao dirigir, não vou mais ficar frustrado com os outros motoristas, pois isso é cansativo e chateia os passageiros que estão no carro comigo. Durante um dia, vou dirigir 10 km abaixo do limite de velocidade. E quando os outros me ultrapassarem, vou acenar gentilmente e ter uma noção do que os outros passageiros e motoristas normalmente pensam de mim. Como lidar com um vulcão. Para lidar de forma eficiente com alguém assim, é sempre importante mostrar que admira a pessoa. Toda alimentação, ainda que extrema, contém alguns aspectos positivos, portanto, dê opiniões positivas também. Alguns pontos favoráveis que podem ser enfatizados
O vulcão é competitivo e luta por suas opiniões. Ao interagir com o vulcão, tenha cuidado especial ao usar palavras gatilho, que costumam deixá-los agitados. Observe mudanças na linguagem corporal e no tom de voz e peça desculpas por expressões ou termos que não sejam bem inesperados. Se você sentir que um vulcão está ficando bravo, busque maneira de amenizar a discussão. Esforce-se para manter a compostura e ajudá-lo a ficar calmo. Evite fazer afirmações que o deixem encurralado, pois situações desse tipo podem fazê-lo perder o controle.